Conteúdo música clássica. Nós estamos no tema, né? Música antiga. E vamos fazer o penúltimo tópico, que é chamado Le Jeu de Robin et Marion, que é de Adam de Le Halle. Bom, isso foi escrito em 1280, 1283, essa música e tal. O contexto, o foco é a música medieval profana, não sagrada. Então, antes dessa data de 1280 a 1283, tivemos em 1160, surge em Paris e Beauvais, Festa dos Touros, como uma oportunidade no Natal para que os clérigos, né, se permitam uma paródia da liturgia. Se permita uma paródia da liturgia, hein? Olha só. Permite. Em 1230, a peça de Daniel é escrita em Beauvais como um drama litúrgico em latim. Depois, no fim do século XIV, começa em York, na Inglaterra, o ciclo anual das peças do mistério, representações de cenas bíblicas com música. Tá? Esse Adam de Le Halle, que é o autor, é um músico francês, né? Nasceu na cidade de Tecelândia, Arras, em 1222, e cresceu aprendendo música como parte de sua educação teológica na abadia de Versailles, fundada só um século antes. Seu pai esperava que entrasse para a igreja, mas ele escolheu um caminho diverso. Após um breve casamento, inscreveu-se na Universidade de Paris, onde, entre outras coisas, aprendeu as técnicas polifônicas que aplicaria depois a gêneros musicais populares. A princípio, Halle usou sua poesia para criticar a administração corrupta de Arras, mas depois entrou a serviço da nobreza. Foi trabalhando para Carlos de Anjou, no qual se tornou rei de Nápoles, que ele escreveu Le Jeu de Robin et de Marion. Morreu pouco anos depois, entre 1285 e 1288. Bom, sabe-se que diversas tradições, né, musicais floresceram nas cidades e vilas da Idade Média, assim como nas cortes novas, mas quase nada da notação dessas músicas populares se conservou. Embora a igreja usasse escribas para controlar e registrar seu próprio repertório para a posteridade, a maior parte da música profana era passada oralmente. Então a sagrada ainda tinha o controle, mas a profana não. A falta de fontes escritas entre pessoas comuns, porém, não é só consequência do analfabetismo. Para muitos músicos de dança e cantores de óperas épicas, um texto escrito não refletiria a natureza improvisatória e hábil de sua profissão, aperfeiçoada por geração de artistas hereditários. Mas ainda ao registrar suas obras no manuscrito, eles se arriscavam a entregar seu precioso repertório a rivais. As fontes da música profana europeia tendem a ser encontradas em um dos estilos populares, despertaram o interesse da igreja ou da nobreza. Os cruzados do sul da França acharam os estilos altamente desenvolvidos de música instrumental e vocal que encontraram na Terra Santa, especialmente atraentes, e esse foi um período de grande troca cultural, além de conflitos e hostilidades. Bom, uns 6 pontos aí, ou 7 talvez. Primeiro, línguas e influências. A música profana medieval apresenta identidades poéticas distintas ligadas a línguas regionais. Diz que um dos primeiros trovadores, Guilherme IX, duque de Aquitânia, cantou em verso com melodias agradáveis sobre a experiência de liderar e assim chamada Cruzada do Temeroso para a Anatólia, hoje Turquia, em 1101. Suas canções são claramente influenciadas pelas convenções poéticas árabes, e, em particular, as formas musicais populares da muacha e do zajal. Um outro ponto é uma peça com música. Adam de Le Halle, músico do século XIII, tem sido descrito como um trovere. Halle provavelmente escreveu Le Jeu de Robin et de Marion, a peça de Robin e Marion, para seus amigos franceses,
como parte de uma celebração de Natal em Nápoles, em 1284. Nobres franceses tinham se refugiado lá após a Sicília ter destronado Carlos I de Anjou, mecenas de Adão, num golpe sangrento na Páscoa. A peça conta a história de uma donzela do campo que é cortejada por um cavaleiro libidinoso, mas permanece fiel a seu amado Robin. Os personagens de título desempenham a parte principal da música, em canções monofônicas que Haydn criou ajustando suas próprias letras a canções de estilo popular. Alguns a chamaram de primeira ópera cômica, embora plateias modernas possam identificá-la mais a uma pantomima, quer dizer, uma peça de texto falado com músicas. A comédia de Haydn não conhecia limites. Ele zombava da igreja e de seus clérigos corruptos, do povo de Arra, onde vivia e trabalhava, e mesmo se sua própria família e vida. Mesmo sua própria família, gozava todo mundo. O conto de cavalaria. As músicas dos trovadores se enraizam na cultura medieval, o amor cortesão. O código de etiqueta entre um cavaleiro e uma dama idealizada, baseado nos princípios de lealdade e fidelidade que definiu a vida nobre. O Robin e a Marion de Halle jogam com essa ideia ao representar um cavaleiro tentando cortejar seu amor, mas também mostram a influência da tradição pastoral francesa da contação de histórias. Um outro ponto é sobre a questão do norte da Europa. Enquanto os trovadores eram um grupo distinto de poetas cortesãos que escreviam em gêneros específicos, havia grande número de artistas menores com atividades variadas. No norte da Europa, o músico podia receber o nome de jongleur, né? As habilidades desse músico abrangiam façanhas de destreza, fluência em qualquer instrumento para acompanhar a dança, interpretações de canções de amor e heróis, ou simplesmente fazer o papel de bobo. No entanto, apesar da alegria que traziam os artistas itinerantes não só ocupavam o degrau mais baixo da escala social, como eram excluídos da proteção da lei. Jogadores de taverna, outro ponto. Outro tipo de música medieval da época são os goliardos. Tinham muitos em comum com os músicos itinerantes, mas eram, na verdade, clérigos, quer dizer, sacerdotes religiosos, responsáveis por culto religioso, isso são os clérigos, né? Que estavam desempregados, conhecidos por tocar em tavernas canções obscenas que satirizavam a sociedade em todos os níveis. Por exemplo, o manuscrito de Carmina Burana, 1200 e 1300, é a principal fonte remanescente de música goliarda. Já o nome menestrel designa um pequeno ministro em serviço talvez na corte ou numa cidade, contando com habilidades musicais muito aprimoradas e podendo solicitar a proteção de um mecenas. O menestrel talvez escapasse um pouco da humilhação que era muitas vezes dirigido a um jongleur. No século XIV, porém, o termo menestrel foi usado cada vez mais na França para descrever todos os músicos urbanos, muitos dos quais tocavam em tavernas ou nas ruas. Então, os músicos laicos europeus, nós temos essas categorias, nós temos os trovadores, né, que são poetas e compositores que apresentavam canções para a nobreza inspiradas na cultura de amor cortesão. Nós tínhamos os jongleurs, que são contadores de histórias, malabaristas e acrobatas itinerantes de baixo orígio, que também dançavam e cantavam. Nós temos os goliardos, que são os cantores itinerantes, que antes eram clérigos, lembra? Sacerdotes religiosos responsáveis por culto religioso, cantavam muitas vezes músicas obscenas e poemas satíricos à capela. E os menestréis são músicos que de início se apresentavam para a nobreza e depois em esquinas e tavernas. Sobre os instrumentos, nós estamos pensando muito principalmente a parte profana, usava muito instrumentos, né, medievais. Muitos instrumentos da música medieval europeia têm raízes no norte da África, Ásia Central e Balcãs. Balcãs, para quem não sabe, são a região sudeste da Europa, né? Passa pela Albânia, pela Grécia, até a porção da Turquia, lá na Europa, né?
Eles incluem o alaúde, que é um instrumento de cordas com a parte de trás semelhante ao casco de uma tartaruga, o rebeque, que é um instrumento com arco em forma de colher, e a charamela, precursora do oboé. O tamboril europeu lembra a tabla indiana e o nakara se relaciona com a nakara timbada, asiática. É provável que a palavra fanfarra derive do árabe falado trombetes. Os poemas antigos muitas vezes se acompanhavam da viela, instrumento de cordas com arco que se pousa na clavícula. Uma viela podia ter de 3 a 6 cordas que passavam sobre uma ponte, que é o apoio de cordas plano. Isso propiciava um estilo harmônico de execução com muitas cordas, soando juntas diversamente da ponte do violino moderno, que permite fazer soar cordas individuais, favorecendo assim a melodia.